Deus nos deu os 5 sentidos. E Ele não anula os 5 sentidos. Mas Ele nos deu o Espírito Santo para a gente discernir e não agir pelo sentimento. A pessoa, por exemplo, quando ela coloca uma comida saborosa na boca, ela sente aquele paladar, não é assim? É muito gostoso, mas quando ela engole, acabou o gosto. Assim é o pecado. O pecado é bom para a carne. No momento do pecado é maravilhoso, mas depois que a pessoa peca, já era. Fica a acusação, fica a perturbação na mente da pessoa. Você vê, o tato é responsável por tudo aquilo que o nosso corpo entra em contato. Ou toca ou é tocado. Ele sente. Você vê que o nariz, quando sente assim um churrasco, um cheiro de churrasco, você sente o cheiro de churrasco, aí dá vontade o quê? Comer aquele churrasco. Aí quando os olhos vê, você vê, tudo está ligado. Eles estão ligados, os 5 sentidos. Só que, como eu disse, Deus não anula os sentidos, os sentimentos. Mas Deus dá o Espírito Santo para a pessoa ter o discernimento, para ela não agir na base da emoção, para ela não agir na base do sentimento. Porque muitas pessoas querem conquistar na base da emoção, na base do sentimento. E é aí que a pessoa se decepciona. É aí que a pessoa sofre. Então, qual é a fé que funciona? É a fé moderna? Porque hoje em dia as pessoas não querem sacrificar, né? As pessoas querem o Espírito Santo sem renunciar, sem ler a Bíblia, sem jejuar, sem sacrificar, elas querem o Espírito Santo sem sacrifícios, na base da emoção. Sentiu uma emoção maravilhosa, já acha que é o Espírito Santo e continua mentindo. Sentiu uma emoção extraordinária, chorou, a reunião extraordinária, daqui a pouco ainda tem mágoa e acha que é o Espírito Santo. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas, muita gente, dentro das igrejas. Dentro das igrejas, muitas pessoas estão sentindo assim, sensações maravilhosas, sensações gostosas, mas não deixaram o pecado, não tem paz, não tem vida, a pessoa é insegura, a pessoa cheia de dúvida, cheia de medo, mas acha que tem o Espírito Santo. Então essas pessoas estão agindo na base dos sentimentos, na base da fé do coração. Então, qual é a fé que funciona, pastor? É a fé moderna? Porque a fé moderna agora é ir para a internet, pregar, ensinar. As pessoas não querem sacrificar, as pessoas não querem renunciar. É a fé do coração. E qual é a fé que funciona? A fé que funciona, pessoal, é a fé dos antigos. É a fé sobrenatural. Qual foi a fé que te salvou? Qual foi a fé que te libertou? Foi a fé do início, antigo. Lembra que você aprendeu? Tem gente que se batizou com roupa e tudo. Largou pecado, tudo. A fé sobrenatural. A fé que fez a pessoa largar tudo, morrer para o mundo. E hoje em dia as pessoas, essas mesmas pessoas que usaram a fé quando chegaram na igreja há anos atrás, a fé dos antigos, a fé sobrenatural, hoje estão agindo a fé moderna, a fé do coração. Não querem mais viver aquela fé. Não estão mais naquela fé. Não estão mais vivendo aquela fé que receberam lá atrás, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás. Lembra? E hoje as pessoas não querem mais viver a fé. Estão agora querendo viver essa fé do coração, a fé moderna. Ah, eu não preciso mais fazer isso, não preciso mais fazer aquilo. E muitas pessoas estão desanimando, muitas pessoas estão fracas, muitas pessoas estão caídas, muitas pessoas não conseguem se levantarem, porque estão agindo pela fé A fé do coração é o que, pessoal?
é a fé enganadora. Como é que essa fé aqui age? Olhe para mim. Como é que essa fé do coração trabalha? Ela vê, Eva viu o fruto com os olhos, 5 sentidos. Eva viu e o coração falou assim para ela, ó, come do fruto. A serpente enganou ela. A fé do coração. Ela viu o fruto primeiro. E o coração falou assim, ó, pode comer do fruto que não tem problema nenhum. E caiu. E se perdeu. Davi viu a mulher e o coração falou assim, ó, manda chamar ela, você é o rei. Você pode fazer o que você quiser. Fé do coração, enganou Davi. Chamou ela e caiu. Judas olhou o dinheiro. E o coração falou assim, trai ele pelas 30 moedas. O coração enganou Judas, ele traiu Jesus pelo dinheiro. Lúcifer viu o poder de Deus e o coração dele enganou ele. Ele quis ser igual a Deus, se deu o quê? Mal. A pessoa está lá sentada na mesa, já tomou o café, mas tem um bolo cheiroso e gostoso do lado. A barriga já está cheia. Aí o olho olha para o bolo e o coração fala assim, come mais um pedacinho. Não é assim? Come mais um pedacinho desse bolo. Aí a pessoa come um pedacinho do bolo. Coração enganando. Pelos olhos. Faz parte dos 5. Sentiu o cheiro. Colocou na boca, o paladar, gostoso. Desceu, não tem mais gosto. Se enganou mais uma vez. Saul viu o poder. Achou que já era rei. Desobedeceu a Deus. Fé do coração. Deixou de ser rei, perdeu, foi destruído. Por causa da fé do... Ló olhou para as campinas, o coração dele falou assim, ó, escolhe as campinas. Abraão falou assim, Ló, se você for para lá, o que sobrar eu vou, porque Deus é comigo. Fé inteligente. Ló foi para as campinas, foi parar em Sodoma, Sodoma foi destruída, depois Ló foi destruído também. Então cuidado com a fé moderna, não quer mais obedecer, não quer mais renunciar, não quer mais jejuar, não quer mais orar. Mas você lembra da sua fé do início? Como é que você era? Fé dos antigos? Você lembra o que você fazia? Tem gente aí que jejuava 24 horas. Ou não jejua 3 horas a mais. Tem gente aí que lia a Bíblia todo dia, não lê mais um dia. Tem gente que vinha para a igreja todo dia, agora só vem 2 vezes, quarta e domingo, e olhe lá. Tem gente que quando chovia, vinha todo molhado para a reunião. Hoje cai uma chuvinha, não vem. Então qual é a fé que funciona, pastor? É a fé do coração? É a fé moderna, que não precisa mais fazer nada? Cuidado, pessoal. A fé que funciona é a fé dos antigos. É a fé sobrenatural. É a fé que quando eu cheguei na Igreja Universal, o pastor falou assim, ó, quem crê e for batizado será salvo. E não tinha roupão para me batizar, a fé do antigo aí, ó. Eu me batizei com roupa e tudo, e fui tudo molhado para casa. Hoje, se está frio, a pessoa, não vamos batizar hoje não, está frio. Então, muitas pessoas estão desanimando hoje, muitas pessoas estão desanimadas hoje por causa da fé moderna, a fé do coração. Deus deu os 5 sentidos, Ele não anula, mas Deus nos deu o Espírito Santo para a gente discernir e não agir pelo sentimento e nem pela emoção. Não querer conquistar na base da emoção. Eu vim na reunião, se eu não senti nada, então não foi bom para mim. Fé do coração, não é isso. A gente vive pela fé, não pelo que a gente vê. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, hein? E se apartem da onde? Da simplicidade que há. Lembra como você era simples no início? A fé dos antigos, a fé sobrenatural.
Porque sem fé é impossível. Fala comigo para não dormir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fala assim: sem provas é impossível haver justiça. Eu tenho que continuar provando que eu creio. Até o fim. Enquanto eu viver. Eu tenho que continuar provando para Deus que eu creio nele até o fim da vida. Fé dos antigos. Eu tenho que continuar provando e mostrando para Deus através das minhas atitudes, dos meus comportamentos, que eu creio nele até o fim. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está vendo? Sem provas não há justiça. Nós não podemos ver, olhe para mim, nós não podemos ver lá o paraíso, mas o paraíso existe, o céu existe, ele está pronto para nós. E eu tenho que provar, mostrar para Deus que eu creio nisso. Como? Obedecendo, sacrificando, renunciando, resistindo ao pecado, resistindo à tentação. Por que você quer que eu te perdoe, João? Porque eu, meu pai, perdoei a Maria. Então você está perdoado. Por que você quer que eu te dê o meu Espírito Santo? Porque o Senhor para mim é tudo, eu larguei tudo, eu renunciei tudo e vivo para o Senhor. Então receba o meu Espírito. Você provou. Por que você quer que eu salve a sua alma? Porque eu me arrependi de tudo, morri para o mundo, me batizei nas águas e eu quero a minha salvação. Tá bom, então receba a salvação. É assim, é o nosso Pai. É a fé dos antigos, é toma lá, dá cá. Não deu nada, não recebe o quê? Nada mais nada, multiplicado por nada, vezes nada, não fez nada, não espere nada. Não deu a vida, não vai receber nada. Não buscou, não orou, não pediu, então não tem nada para receber. Como é que eu quero ser renovado sem buscar, sem me esforçar? Versículo 2, o que diz? Porque por ela, fala em voz alta, os antigos alcançaram. Olhe para mim, você que é antigo de igreja aí, sabe por que você alcançou o testemunho da libertação, do recebimento do Espírito Santo? Por causa dessa fé aqui, ó, que você aprendeu lá atrás. A fé que você aprendeu lá atrás, lembra? Fé dos antigos, a fé sobrenatural. A pergunta é, você ainda tem essa fé? Essa fé ainda está dentro de você ou hoje é a fé moderna? Está vendo como é que o diabo está enganando muita gente aí fora? E até dentro da Igreja Universal também. Você sabe qual é o maior sacrifício que a gente possa fazer? Sabe qual é? É o sacrifício de abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de quem? Esse é o maior que existe. Se você abrir mão da sua vontade 100%, tudo que é seu é dele. Tudo que é dele é seu. Esse é o maior sacrifício que um ser humano possa fazer. Abrir mão das suas vontades, de tudo, para fazer a vontade de Deus. Esse é o maior. Esse é o mais difícil que existe. Se você conseguir fazer esse sacrifício, as outras coisas são fáceis. Quem quer justiça? Então você tem que apresentar as provas. Você tem que mostrar as provas. Se você quer justiça, se você quer paz, você tem que mostrar as provas para Deus. Se você quer ter paz, se você quer o Espírito Santo, se você quer uma vida nova, você tem que apresentar as provas. Quais? Se entregando como ladrão na cruz. Lembra do ladrão na cruz? Lembra? Ele não pediu justiça. Ele não era digno de pedir justiça. Ele não poderia falar assim, Deus, eu quero que o Senhor abençoe minha vida financeira. Ele já ia morrer. A única coisa que ele pediu foi o quê? Misericórdia. A pessoa que não se entregou para Deus ainda de fato e de verdade, e não tem o Espírito Santo, ela não pode pedir justiça, ela tem que pedir misericórdia a Deus, perdão e se entregar, e ele salva.
É só o que ela pode pedir, mais nada. Como que eu vou pedir justiça para Deus mudar a minha vida se nem a minha vida eu entreguei para Ele? Então tem que ter as provas. Agora, coloca aí para mim, Gálatas 2 e versículo 20. Já estou crucificado com quem? Com Cristo. Aí fala, ó, e vivo, não mais eu, viu? Maior sacrifício, lembra que eu falei? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo aonde? Na carne, porque a gente é de carne e osso. Viva pela fé no Filho de quem? De Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo que por mim. Então, quem já foi crucificado com Cristo, vive pela fé. Vive uma vida de sacrifício 24 horas por dia. Se Cristo, Jesus, vive em você, então você vive uma vida de renúncia 24 horas. Resistindo às tentações, resistindo ao pecado, resistindo aos maus pensamentos. Isso é 24 horas provando que você continua crendo em Deus, isso até o fim. Agora, se Cristo não vive em você, com certeza você não vai renunciar. Para quê? Mas se você morreu, foi crucificado com Ele, e se Ele vive em você, você vive uma vida de renúncia. Você vive uma vida de sacrifício. Não é um sentimento. Olha para mim, dorme não, eu vi, hein? Tu piscou, hein? Tu piscou, eu vi. Eu não estou sentindo ler a Bíblia, não preciso sentir. Deus me deu o discernimento que eu preciso ler. Eu não sinto vontade de jejuar. Eu também não, eu quero é comer. É verdade. Você acha que eu gosto de jejuar? Eu gosto de comer. Mas Deus, o Espírito Santo, me deu o discernimento para jejuar no mínimo 3 vezes na semana, é o que eu faço. Mas eu não gosto de jejuar, eu gosto é de comer. É o discernimento. Se eu for agir na base do sentimento, se eu for agir na base da emoção, eu não vou jejuar nunca. Que também é sacrifício. Por isso que Deus não anula os sentimentos, mas Ele nos deu discernimento para a gente não agir na base do sentimento, na base da emoção. Por exemplo, se alguém fechou a gente no trânsito, a emoção, o sentimento, sente raiva e quer revidar. Aí vem o Espírito Santo, nos deu discernimento e fala assim, ó, deixa ele ir. Deus te abençoe, vai em frente. Mas o sentimento sente raiva, revida, xinga de volta. Mas vem o discernimento do Espírito e a gente resiste. Sacrifício. Tem que continuar provando. Tem que continuar mostrando até o fim que você crê. Eu lembrei de uma coisa aqui, ó. Não adianta, por exemplo, você viveu na fé 30 anos, mas hoje você não vive mais, então não adiantou nada. Perdeu tudo. Por exemplo, eu como pastor, 30 anos obediente, de fé, mas amanhã eu caí, não adiantou o quê? Nada. Tem que ser até o fim. Ei, 30 anos você viveu ali na fé, obedecendo, provando para Deus, mostrando para Deus. E aí amanhã você caiu, os 30 anos não valeu de nada. Serviu para nada. Tem que ser até o fim, meu amigo. Aí o versículo 21 diz o quê? Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu o quê? Morreu em vão. Então a justiça não vem da lei, a justiça vem pela fé. A justiça de Deus não é pela lei, é pela fé. Então eu tenho que continuar provando, apresentando as provas para quem? Nas provas da fé, ou seja, vivendo pela... Lembra que a Bíblia fala que nós vivemos por fé, não por vista. Por fé.
não pelo que a gente está vendo. A gente vive pela fé. Não adianta você chegar para mim e falar assim, pastor, eu já fiz tudo na igreja, esse altar foi o que ajudei a construir, eu já usei a fé, olha pastor, eu já fiz coisas que você nem imagina que eu já fiz na igreja. Todo tipo de voto, todo tipo de campanha, já ajudei a levantar prédio, olha, eu já evangelizei de madrugada, eu já fiz vigília, eu já fui andando não sei aonde. Mas a pergunta é, e hoje, quem é você? Quem você é hoje? Eu quero saber quem você é hoje. Porque a fé não vive do passado, não. Deus quer saber quem eu sou hoje, quem você é hoje. Então não vem com esse negócio, já fiz isso, já fiz aquilo. Hoje continua fazendo? Não. Então não adiantou. Eu já fiz isso, eu já fiz... Olha, aí a pessoa até se gaba, né? Mas hoje, continua fazendo? Continua na fé? Continua no Espírito? Não, pastor. Então, meu caro, não adiantou nada. Porque tem que ser... Olha no meu olho, com todo o respeito e carinho que eu tenho por vocês. Tem que ser até o fim, meu amigo. Até o fim. Entende agora porque tem muitas pessoas desanimadas dentro da igreja? Porque deixou a fé dos antigos, a fé que ela recebeu lá no início. Daí uma coisa que o diabo usa muito é o seguinte, vamos supor que você fala assim, ó, eu não concordo, então você está se desligando da fé. Você está se desligando. A partir do momento que você vai se desligando, você não pode culpar ninguém. Ninguém. Então, a partir do momento que a pessoa começa a discordar, murmurar e tudo, então ela está se desligando da fé sobrenatural e se conectando com a fé moderna, com a fé do coração. Porque a fé do coração é a fé enganadora. Agora abra em Mateus 24 e 13. É isso aí que Jesus quer que a gente faça, ó. Mas aquele que perseverar até ao fim, fale em voz alta, esse será. Então o que importa é o que nós estamos fazendo hoje. Se já fez muita coisa no passado e não continua fazendo ou não faz mais, então já era. A gente tem que continuar vivendo de fé em fé. Quem quer permanecer até o fim? Então é bom que você tenha a fé dos antigos, a fé sobrenatural, para você permanecer. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será. Abra aí rapidinho em Romanos 8:38. Porque estou certo, não estou quase certo, estou o quê? Certo de quê? Aí, fala agora. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de quem? De Deus, que está onde? Nosso, bem forte para Jesus. Amém, olhe para mim. Então, nada nos separa do altar. Nada nos separa do amor de Deus. Nem a fome, eu estou passando fome, não te separa. Fé dos antigos. Estou separado do meu marido, da minha esposa, não te separa. Fé dos antigos. Estou preso, não te separa. Fé dos antigos. Estou desempregado, estou endividado. Nada faz você ficar por aí murmurando e reclamando. Nada te separa da fé. Nada te separa do amor de Deus. Nada. Nem a morte, nem a fome, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir. Nada separa uma pessoa que vive de fé em fé do amor de Deus. Volta em Mateus 24. Mateus 24 e 13. O que diz aí? Mas aquele que perseverar, esse será o quê? A exemplo de Abraão. Abraão viveu pela fé, olhe para mim no olho. Abraão viveu pela fé até o fim. A fé dos antigos,
a fé sobrenatural. E a maior prova que Abraão fez para Deus foi no fim da vida. No fim de tudo. Quando Deus pediu Isaac para ele, o sentimento tentou, mas o discernimento do Espírito, Abraão foi lá e ofereceu. A maior prova dele foi no fim da vida. Ou seja, Abraão continuou provando, mostrando que cria em Deus até o fim de tudo. Esse é o Espírito, pessoal. E se Deus pediu o seu Isaac, você está pronto? A senhora está pronta? O Isaac que eu estou falando aqui é a sua vida. É a sua vida. Porque quando Deus pediu Isaac, Deus estava provando Abraão. E Abraão mais uma vez mostrou para Deus que cria nele. E Deus falou para Abraão: agora eu sei que temos a Deus. Agora sim, Abraão. Agora sim você se tornou pai da nação. Aí Deus falou assim: agora sim vocês podem olhar para Abraão. Olhai para Abraão. Pode olhar para ele, porque esse foi fiel a mim até o fim. É não se desligar do altar por nada nesse mundo. Salmos 9 e versículo 7. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para quê? Para quê? Para julgar. Diga amém. Então o tribunal de Deus, o altar de Deus já está o quê? Preparado. Se você não tem o Espírito Santo, olhe para mim. Se você não tem o Espírito Santo ainda, peça misericórdia a Deus. Entregue a sua vida para Ele. Você já tem o Espírito Santo? Priorize uma área da sua vida e vá até o justo juiz. Vá ao tribunal. Apresente as provas que você crê. Ou que continua crendo. E faça como a viúva. Persevere. Vá importunando, 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 importunando. Faça a sua parte. Pastor, como é que eu posso fazer? Eu vou te dar uma direção. Posso? Posso? Não sacrifique só o material. Sacrifique tudo. A malícia, os maus olhos, a dúvida, a insegurança, o medo, a murmuração, as críticas. Pega tudo isso e a vida total põe dentro do envelope, junto com o material. Aí sim Deus vai fazer justiça. Pega o orgulho, pega a dúvida, pega a malícia, pega os maus olhos, pega o medo, pega, será que vai dar certo? Pega. Será que Deus vai me abençoar dessa vez? Pega, põe tudo no envelope, junto com o teu sacrifício, e coloca a sua vida no altar, que Deus vai fazer assim com o martelo, ó. Pá, e vai chegar a justiça. Porque Ele é justo. Então faça a coisa correta. Quem não tem o Espírito Santo, tem que fazer pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo e tem as injustiças em alguma área, prioriza a área corretamente, porque Ele está dizendo que vai fazer corretamente a justiça. Compreendeu?